Olá, alunos do segundo ano do curso de Letras. Eu sou a professora Fabiane Carniel, estou aqui com a professora Fátima, o professor João Carlos, e nós estamos aqui hoje para darmos um feedback a respeito daquele desafio que nós tínhamos lançado para vocês durante a realização desta disciplina, né? Lembra que lá na sala do café nós fizemos um desafio que dizia, que trazia para vocês uma situação, uma circunstância que havia ocorrido numa sala de aula, e o desafio era que você colocasse pra gente como você procederia se você tivesse naquela circunstância enquanto professor. Pois bem, nós estamos aqui para dar esse retorno para vocês. Nós vamos discutir um pouquinho algumas mensagens que foram postadas lá a esse respeito, né? E o que a gente tem de bem importante para pontuar para vocês é que essa será uma prática dessas disciplinas, né? Olha aí que metalinguagem, essa redundância aí, práticas de ensino e várias práticas dentro dessa disciplina, justamente para a gente poder exercitar e aproximá-los, não só com a disciplina de estágio, dos diferentes contextos da sala de aula, tá bom, pessoal? Então a gente também precisa contar com a colaboração e a participação de vocês. Neste caso foi bem interessante, a gente teve respostas bastante diversificadas, até porque na educação à distância isso tem realmente um diferencial, porque a gente trabalha com pessoas do Brasil todo, né? Os nossos alunos também têm alunos pelo Brasil todo, então essas realidades são diferentes e a gente pode crescer muito quando a gente consegue fazer essa relação com essas diferentes realidades. Eu acho que um outro ponto que vale a gente ressaltar nessa discussão, quando a gente fala de prática de sala de aula, é que nós tivemos, sendo bastante divulgado na mídia, né, nesta semana, na semana que passou, a respeito de uma determinada pesquisa feita por um instituto, não necessariamente foi uma prova de grande escala, de avaliação de grande escala do INEP, né, que é um órgão oficial para isso, mas enfim, houve uma apuração e que os nossos índices em relação à proficiência da língua portuguesa, o domínio da matemática, eles estão assim horríveis, né? Então, refletir sobre essas pesquisas, sobre esses índices, também é muito importante para nós, porque nós seremos os profissionais, estaremos lá dentro da sala de aula e cabe muito também a nós, enquanto profissional, mudar essa realidade. É claro que a gente sabe que existem muitos fatores que incidem neste resultado, né? A questão de estrutura, a questão social, a condição do contexto familiar desses alunos, enfim, uma série de situações. Mas a prática do professor, ela também é um diferencial. Então essas discussões, pessoal, muito mais do que avaliação ou nota, porque elas não visam isso, elas visam de fato auxiliar vocês no exercício da docência, que não é fácil, mas também é muito prazeroso, em especial quando a gente consegue mudar um índice como esse dessas pesquisas que foram, né, dessa pesquisa que está circulando aí na mídia recentemente, tá bom? Então agora eu passo a palavra para a professora Fátima, para ela poder falar um pouquinho sobre as percepções que ela teve a partir desse desafio que nós colocamos para vocês, tá bom? Olá, turma. Primeiramente, antes de fazer comentários, observações sobre as participações de vocês, eu gostaria de parabenizá-los, né, em relação às participações de vocês. Isso evidencia, então, que vocês assimilaram de uma maneira bastante, por assim dizer, significativa os conteúdos que foram contemplados na disciplina, né, ministrada pelo professor João. Bom, aí diante disso eu gostaria de destacar algumas observações em relação às participações de vocês, as quais revelaram uma recorrência em relação ao fator proximidade com o aluno, no sentido de favorecer então a condução de uma aula, digamos que saudável, né? Por exemplo, o aluno Carlos Alexandre, eu destaco aqui na participação dele essa questão. Vou ler apenas um excerto das participações de todos vocês, até porque todas as participações na íntegra estão disponíveis lá no ambiente então do case, né, da plataforma desse desafio. Acompanhe comigo. O papel do professor, futuro professor, além de passar o seu conhecimento, também é de educar, ser psicólogo e muitas vezes ouvinte.
Ouvir os alunos, aqui já é uma outra parte da participação dele, ouvir os alunos, eles sempre têm ótimas ideias, então eu destaco aqui nessa discursividade da participação do aluno Damião, a proximidade, né, da relação do professor-aluno, e aqui converge, então essa ideia converge para o quê? Para o professor reflexivo, né? Professor João, professor reflexivo, ele precisa ter esse olhar, então, de se aproximar um pouquinho, né? Um pouquinho, não um pouco, do aluno, para saber um pouco da cultura dele, do que ele gosta, para que, a partir disso, nós possamos, então, utilizar esses recursos e, então, transformar em um recurso favorável para, no mínimo, estabelecer uma condução de uma aula que seja possível, né? Certo? Eu só acho que neste caso a gente tem uma linha muito tênue, né? O João tem bastante prática de sala de aula, de educação básica, né, João? De ensino médio, pode nos ajudar em relação a isso. É fundamental esse processo de aproximação dos alunos, de entender esse contexto, trazer isso e usar a nosso favor, mas usar de fato a nosso favor, né? Esse processo de aproximação com o aluno, ele tem que fazer com que o aluno consiga construir conhecimento, porque se a gente fica só na aproximação, no bate-papo, no atendimento psicológico, a gente também acaba se distanciando de um papel fundamental da escola, né? Que é a construção, a produção do conhecimento. Esse é um fator fundamental, conseguir encontrar o ponto de equilíbrio em relação a isso, né? Que não nos deixemos levar só pela amizade e acabamos por não fazer o papel principal dessa produção de conhecimento científico que é a instituição escolar. Ela é responsável por isso. Eu acho que esse é um ponto que os alunos precisam entender enquanto professores, e todo professor precisa saber exercitar bastante, né? Nenhuma distância absoluta dos seus alunos, mas essa proximidade não pode deixar de lado aquilo que a gente tem de função primordial da escola. Eu queria aproveitar o comentário da Fabiane da faixa, que eu não ia falar Renata, desculpa, tá bom? Que eu li aqui o nome da aluna. Porque ela coloca uma situação interessante. Olha, ela fala, eu acredito que os professores precisam ter mais conhecimento de psicologia, tudo. Mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado, como a Fabiane falou, que nós temos uma formação básica, né, em alguns conteúdos sobre psicologia, mas é um básico para a gente tratar o aluno, para ter essa aproximação que a Fátima falou, né? Saber como chegar no aluno, você é um adulto, ele é um adolescente, até onde você pode ir, até onde você não pode ir, como o aluno vai te interpretar. Esse bom senso muitas vezes falta, e claro, com esse conteúdo básico de psicologia que a gente tem de formação, a gente consegue ter essa ideia. Mas nós não somos psicólogos, né? Então a gente não tem a capacidade de dar uma continuidade nesse atendimento. Então o professor faz esse primeiro momento. Como ele está todo dia, ele encontra o aluno, ele conversa, ele percebe que ele está meio baixo astral, que ele está meio descontente. O professor percebe alguma coisa errada. É o professor que vai resolver esse problema? Não. É o psicólogo da instituição. É o encaminhamento nos casos necessários, né? Foi a Kelly fez esse comentário, a Kelly Polak. Então, assim, nós temos uma noção básica, mas a nossa noção básica não permite que nós façamos uma assistência com esse aluno. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode cair naquela ideia de ser um professor legalzão, bonzinho, né? E não é nossa função, mas a gente também não precisa ser um professor cruel, carrasco, como existia antigamente, que não conversa com o aluno, não troca uma ideia com o aluno. Então a gente tem que ter esse meio termo. É fácil? Não, não é fácil, a gente erra nesse caminho, né? A gente está formando, a gente vai aprendendo, mas sempre a ideia de que a nossa função é uma função de construir o conhecimento, como a Fabiana bem lembrou. Então, a nossa aproximação é necessária. Nós temos uma geração muito distanciada pela tecnologia, eles às vezes sentem falta desse carinho, desse afago. E eu estou falando isso, como a Fabiana lembrou, mas é um bom dia, uma boa tarde, e aí, tudo bem? Pô, fez a tarefa, que legal, não fez, puxa, que pena, e faça na próxima vez. É um carinho, você lembrar o nome, de perguntar às vezes do pai e da mãe, e aí tem um irmão, tem uma irmã, tudo bem com ele? Coisa simples, né? Porque nós não seremos amigos dos alunos, né? No sentido, né, de se tornar íntimos da casa, até se for, a gente tem que tomar cuidado para manter uma certa distância disso, né, na sala de aula em especial. Tem até casos, eu nunca passei, mas tem professores que dão aula para os próprios filhos, então tem que saber manter essa distância, que é uma situação
importante. E aí eu queria entrar no outro ponto, Fátima, até que a Viviane Cristiane, ela faz um outro apontamento aqui com relação à desvalorização do professor e elevar com relação à direção, né? Então, o professor tem um limite ali, né? O professor também não é aquele que vai dar suspensão, às vezes o professor quer fazer tudo, não a direção e a coordenação tem esse papel. Mas a gente tem que lembrar de uma situação que a ECA, né, proíbe que o aluno fique fora de aula sem ter aprendizagem. Perdão. O aluno tem direito à aprendizagem, então a gente tem que ter bem a noção de quando tirar o aluno, se é importante realmente tirar o aluno, o que ele vai perder de conteúdo. Que atividades também ele vai poder desempenhar, porque ele tem que estar dentro da escola, né, João? Uhum. E aí eu gostaria só de frisar uma situação, porque como nós falamos aqui de Maringá, você às vezes está em outra região, a educação no Brasil, como a Fabiana lembrou da prova que apareceu dos índices agora, é uma realidade muito diversa. Então, às vezes você está numa cidade que a sua educação municipal, estadual é ótima, às vezes na sua cidade não é tão boa, às vezes na escola que você está fazendo estágio, né, é uma realidade diferente. Então nós encontramos de tudo, né, desde a situação mais drástica até uma situação muito boa, né? E a educação realmente tem isso, né? Você às vezes é mais valorizado numa escola, na outra o professor é um pouco menos valorizado, às vezes uma equipe pedagógica te ajuda muito, às vezes uma equipe pedagógica te ajuda pouco. Então, o tempo também influi nisso, né? O seu dia a dia, a sua prática, como agir com o aluno, como agir com a coordenação, como aquela pessoa reage melhor, isso vai influenciando. Então, já aproveitando o comentário da Viviane Cristiane, tá bom? Eu acho que é importante entender, pessoal, que não existe uma receita para a gente seguir, né? A gente sempre fala muito nisso. Embora estejamos aí num mundo em que essas receitas e os modelos acabam sendo muito priorizados, não há uma receita, até porque a gente lida com pessoas e as pessoas são diferentes. E o que você, de repente, o que funcionou muito bem numa mesma situação com uma determinada pessoa, acaba não funcionando com a outra. Então essa questão da experiência é fundamental. A questão de conhecer a teoria para aplicar, eu acho que é um outro ponto fundamental, né? E conhecer não só a teoria, mas como direitos e deveres. Eu acho que a gente está num momento em que determinadas, não vou usar a palavra classes, né? Mas assim, algumas pessoas, algumas entidades, enfim, falam muito sobre direitos e esquecem dos seus próprios deveres. E em qualquer relação, existirá uma relação de dever e uma relação de direitos. Trazer o equilíbrio disso é muito importante, né? Conhecer, por exemplo, esses pontos que o professor João colocou do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente tem que entender muito sobre essa lei. Uma outra coisa sobre falar, né, dessa lei que rege, que protege esses adolescentes, que existem muitos mitos em relação a isso. Olha, isso já nos rende um próximo desafio, hein? Existem muitos mitos, né? Então existem possibilidades, existem sanções, existem punições, digamos assim. E a equipe da escola precisa trabalhar sempre muito junto com o professor. A docência, ela não pode ser solitária. Mas existem coordenações, existem equipes de gestão diferentes e é isso que você vai aprender. Você vai ter que aprender a lidar com a equipe que você tem, né? É uma gestão compartilhada? Legal, então eu posso sugerir mais para minha diretora, a gente pode compartilhar, a gente pode trabalhar juntos esse tipo de situação. A minha diretora tem uma postura diferente, a supervisora tem uma postura diferente. Ok, mas a gente tem que criar uma regra, é dever da escola criar uma regra para esse tipo de situação. Então, que regra que vai ser, né? Como que nós vamos aplicar isso? A escola tem um regimento, a escola tem um estatuto também. Como que isso acontece? Então, essas coisas, elas são fundamentais para que você conheça e consiga aplicar, tirar proveito disso e resolver essas situações quando elas aparecerem. Gostaria de destacar aqui uma fala da professora Fabiane, que ela disse que não tem modelos, mas nós temos alguns fatores que podem nos ajudar isso. Na questão da experiência, nessa questão de ter, então, algumas competências, né? Competência emocional, por exemplo. Perfeito. Ficou evidente que neste case que nós colocamos, a professora ela não tinha um bom relacionamento com a aluna. Aí eu volto então para essa questão que foi destacada aqui na maioria das participações que eu li, que é o relacionamento do professor ou aluno, né? Conhecê-lo, volto, já falei sobre isso, mas é importante destacar também
que essa proximidade do aluno, ela precisa ter um limite, né? Se aproximar do aluno, como aqui já foi falado em outros termos, não significa ser o amiguinho dele, não significa que você, professor, vai fazer tudo o que ele quiser, mas sim significa que você vai utilizar então essa proximidade, esse conhecimento da cultura do aluno, do que ele tem, do que ele sabe, ao seu favor, como professor, para desenvolver então um material, uma aula mais significativa então para você e para o aluno, para o aprendizado e para os resultados do senhor Mac, né? Aproveitando um gancho aqui da Fátima, o comentário da Liana Mary, ela fala um pouco sobre isso, né? Quando a gente trabalhou as sequências didáticas, ela fala, olha, será que não motivaria os alunos a fazer um jogo de regras, com um espaço cibernético? Legal. Então, assim, é uma forma, a gente tem que se questionar, o professor não está sempre certo, o professor erra bastante. Então, assim, será que se eu fizesse aquela atividade de outra forma, eles não se interessariam um pouco mais, não chamaria mais atenção? Será que se eu tivesse preparado uma sequência e desse mais tempo para isso, tirasse um pouco disso, colocasse mais um pouquinho disso, não ficaria mais atrativo? Então, o professor tem que fazer essa autoanálise com relação à sua prática, ao seu dia a dia, né? Então, preparar um bom planejamento, preparar uma boa aula, ver como isso vai surtir um resultado no final e analisar isso, se foi bom ou ruim, faz parte da profissão. Então é uma situação legal que a Eliane comentou. Outra situação que o Dilmar colocou, que eu queria aproveitar, para quem for na questão de relacionamento, ele fala, olha, o professor tem que ser um pouco mais ríspido no ensino médio, e realmente cada público tem uma linguagem, né, Dilmar? Você não vai falar com uma criança de 5 anos como você vai falar com uma criança de 10, de 15, assim por diante. Então, é claro que o professor pode ser mais ríspido? Pode. O que a gente tem que tomar cuidado é não ser mal educado, né? Como eu não gosto de ser maltratado, provavelmente você também não gosta, então o aluno também não gosta. Por mais que muitas vezes ele nos maltrate de alguma forma, você não pode responder na mesma moeda. Eu gostaria de tocar num ponto que a Fátima enfatizou bastante. Às vezes nós ficamos emocionalmente um pouco abalados. É normal, né? Ninguém é uma pessoa, né, de gelo, por assim dizer. Mas a gente tem que sempre lembrar que nós somos o adulto, aquela situação é uma situação passageira. Emocional, né? Então, assim, o aluno vai ficar 1 ano com a gente, 2 anos, 3, depois isso passa. Claro que eu não estou falando isso para servir de consolo, de forma nenhuma, né? Mas a gente tem que entender que o problema é um problema muito maior às vezes. A gente pega um case tão grave como esse que teve, né, de uma situação tão difícil, o problema que é da escola, mas também da sociedade, do governo. Então o professor não pode se sentir culpado e absorver toda essa culpa. Eu sei que é difícil, a gente fala, mas humanamente a gente sofre, porque a gente se envolve com os alunos, mas feliz ou infelizmente, o aluno no outro ano não vai estar com você. Então a gente tem que manter essa estabilidade emocional para que a gente também sobreviva na nossa profissão de uma forma saudável, né? Sem dúvida. Porque a gente vai ter isso. Eu queria só aproveitar o que a Stephanie de Oliveira disse, que ela fala, olha, a escola é um lugar para complementar e reforçar valores. E eu concordo com isso, a gente tem que tomar sempre cuidado, né? Os pais devem educar? Devem, mas se não educarem, a escola tem a função de educar como os pais? Não. Mas obrigatoriamente ela pode reforçar valores, né? Você não tem a função de educar uma criança como se fosse o pai e a mãe. Mas reforçar bons valores, a escola pode fazer isso. Nós, como professores, podemos fazer. E eu volto, olha, coisas simples, né? Chegar no horário, dar uma boa aula, ter uma aula bem preparada, ouvir os alunos, entender o que eles estão precisando. Tudo isso entra no que a Stephanie falou, que são os bons valores, né? Nós precisamos reforçar esses bons valores. É evidente que a gente pode chegar no caso que o aluno precisa de uma intervenção maior, né? Que vai entrar numa questão do auxílio, né, da própria família, uma questão econômica ou social. O professor vai entrar nesse mérito? Não vai, não é competência do professor. Mas esses bons valores, ser uma pessoa educada, ser uma pessoa comprometida com o seu trabalho, o que é normal, é a função da escola, assim, reforçar os valores. É evidente que o professor não vai conseguir sanar todas as dificuldades do aluno. E aí, o último comentário que eu achei legal da Cristiane Barreto, que ela colocou, olha, eu tentaria uma boa conversa, um bom diálogo, é sempre legal, né? Eu acho que por mais que a gente tenha uma turma difícil, você não tenha aquele relacionamento ideal,
Mas uma boa conversa, franca, ouvir o que eles pensam, conversar e falar a sua posição também como profissional é sempre legal. Depois, não resolvido, falar com a direção da escola, que a Cristiane falou, achei legal. Ir até a direção, porque ela é responsável por casos mais graves. Se a direção não resolver, levar para outros órgãos competentes, é legal. E o que ela citou aqui que é interessante, nunca vai ser um resultado imediato. Né? Da mesma forma que eu e você, nós não mudamos de um dia para a noite, um aluno com 15, 16, 17 anos, ele não vai mudar porque você conversou um dia com ele e outro dia ele vai estar 100% diferente. Né? Então a gente tem que ter essa consciência também que a mudança ela é devagar, ela é lenta. É um processo, né? De formação. Sim. Tá bom? Sim. Então, do que o pessoal escreveu que eu consegui analisar, tem bastante coisa que nós conseguimos comentar aqui e foi bem produtivo no caso, que eu achei bem legal. E eu acho que a gente já tem material para um novo desafio, né? Para a gente falar um pouquinho sobre o papel de fato do professor, até com esses fatores dessa nova sociedade, desse mundo moderno, quanto isso está impactando a escola, né? E qual de fato é o papel do professor nesse processo todo. A gente já tem certeza em relação à produção do conhecimento, a levar o aluno a construir o conhecimento. Mas é óbvio que o papel do professor também vai sofrer alterações conforme essa sociedade muda. Mas até onde devemos ir, né? Para que nosso papel também não se dilua em tudo isso e não se efetive. Então, eu acho que a gente já tem bastante coisa para uma próxima discussão, né? Certamente. É isso. Eu acho que por hoje é só, então, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado dessa discussão e nós teremos outras adiante para que vocês possam participar também, tá bom? Até mais! Valeu, até mais.